Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, nós vamos prosseguir a nossa meditação. Já há algumas semanas nós estamos refletindo o quarto artigo da nossa profissão de fé, que afirma a nossa crença na morte de Jesus, né? Na verdade, a gente diz que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Até o último programa nós estávamos falando sobre as circunstâncias históricas que levaram Jesus a ser crucificado. Dizíamos que existe um significado teológico, porque Jesus ele dá a sua vida na cruz para a nossa salvação, mas existem também condições históricas que levam Jesus a ser entregue na cruz, e nós falávamos das más interpretações que as autoridades religiosas de Israel tiveram em relação a Jesus se posicionar diante das instituições fundamentais de Israel, a lei, o templo e a fé no Deus único. Isso constituiu o primeiro parágrafo do nosso catecismo da igreja, o catecismo da igreja a respeito desse artigo, e hoje nós vamos iniciar o segundo parágrafo, que vai falar justamente de Jesus ter morrido crucificado. E nessa semana nós vamos meditar sobre o processo de Jesus. Bom, então já entrando no assunto, nós temos que de início quebrar alguns preconceitos que às vezes nós temos em relação às autoridades religiosas de Israel. Às vezes a gente pensa que houve um complô, né, das autoridades religiosas, como se elas fossem uma massa, né, e não respeitando as individualidades, né? Ou seja, havia pessoas entre essas autoridades que, na verdade, seguiram Jesus, ou acreditaram em Jesus, aceitaram a sua proposta. Não somente Nicodemos, como é citado na Escritura, ou o ilustre José de Arimateia, que estavam entre os discípulos secretos de Jesus, depois foi lá tirar Jesus da cruz, né? Mas também havia outros que acreditavam em Jesus, aceitavam a sua proposta e foram citados de maneira indireta na Escritura Sagrada. Nós vemos que às vésperas da paixão de Jesus, São João no seu Evangelho, ele fala que um bom número deles creu em Jesus, ainda que de forma bem imperfeita, como nós vemos ali em João 12, versículo 42. E isso não tem nada de surpreendente se nós levarmos em conta que no dia seguinte a Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. A gente pode conferir lá em Atos 6, versículo 7, e que alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé, como vemos lá em Atos 15, versículo 5. A ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo que zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Vemos lá em Atos 21, versículo 20. Então, as autoridades religiosas de Jerusalém, elas não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus chegaram a ameaçar aqueles que seguissem Cristo, aos que temiam que todos crescem em Jesus, os romanos viessem e destruíssem o lugar sagrado e a nação. O sumo sacerdote Caifás, ele fez aquela proposta profetizando, né? Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Também o Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte, na qualidade de blasfemador, mas não podendo entregar Jesus à morte na cruz,
entrega Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política, o que vai colocar Jesus no mesmo pé de Barrabás, que tinha sido acusado de sedição, ou seja, Barrabás ele tinha se levantado contra a autoridade romana. Então Jesus é colocado como um bandido dessa espécie, né? Ou, segundo a lei, um bandido. São também ameaças políticas, o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que ele condene Jesus à morte, né? Se você ficar do lado de Jesus, você está se colocando contra César, né? Então existe toda uma pressão política por trás do processo que levou Jesus à condenação. Mas, levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal daqueles que foram atores nesse processo, como Judas, que foi traidor, o Sinédrio, que entregou Jesus a Pilatos, ou o próprio Pilatos, que condenou Jesus à cruz, ainda que exista um pecado pessoal, mas que é conhecido somente por Deus, dessas pessoas envolvidas, nós não podemos atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. Ou seja, nós não podemos dizer que todos os judeus daquela época, e muito menos que todos os judeus depois de Jesus, foram condenáveis por um crime horrendo, né, como a crucificação de Jesus. O próprio Jesus, quando ele perdoa na cruz, e também Pedro depois dele, ele apela para a ignorância, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E menos ainda se pode, a partir do grito do povo, que nós vemos lá no Evangelho de Mateus 27, versículo 25, seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, menos ainda nós podemos, a partir dessa afirmação, que é uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. É lamentável que ao longo de séculos muitos judeus tenham sido perseguidos, tenham sido até mortos por causa da sua nacionalidade, da sua etnia, como se fossem todos culpados pela morte de Jesus, né? A igreja mesma se pronunciou no Concílio Vaticano II, dizendo: aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Escrituras Sagradas. Na verdade, nós devemos buscar encontrar nos nossos pecados a causa da cruz de Jesus, né? Ao invés de querer jogar nas costas dos judeus, porque ele morreu pelos nossos pecados. No magistério da sua fé e no testemunho dos seus santos, a igreja nunca esqueceu que foram os pecadores como tais, os autores, como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o nosso divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus, responsabilidade que com excessiva frequência estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Então devemos considerar como culpados dessa falta horrível da morte de Jesus na cruz, não os judeus, mas aqueles que continuam a reincidir nos pecados. É imperioso reconhecer que o nosso próprio crime, nesse caso, é maior do que o dos judeus, né? Então a gente fica pensando, se nós estivéssemos lá naquela época, nós não teríamos feito isso, mas na verdade não. Se nós continuamos a pecar, nós continuamos condenando Jesus à cruz. Não podemos desrespeitar os judeus por causa disso. Então nós continuamos a nossa reflexão sobre a morte de Jesus na cruz na próxima semana, mas, sobretudo, ao longo dessa semana, reconheçamos a parcela de culpa que nós temos na crucifixão do Senhor,
para que arrependidos nós possamos buscar a conversão e o perdão de Deus.